Olá, eu sou Mônica, do canal Despertar a Sabedoria Intuitiva. O objetivo desse canal é trazer assuntos sobre a espiritualidade, sobre o modo de pensar, as crenças limitantes, né? Quebrar padrões familiares que a gente carrega ao longo da nossa vida e que são trazidos também por nossos ancestrais, e aquilo ali a gente acaba cometendo, não por, às vezes de forma consciente, por padrões mesmo, valores de nossa criação, a gente acaba cometendo julgamentos sobre aquilo que a gente não conhece. Então muitas pessoas me perguntam sobre o tarô, que nunca assistiram um jogo de cartas de tarô, ou de oráculo, ou de qualquer coisa que prevê o futuro. Então, esta minha fala de prever o futuro já é uma fala de crença limitante, só para quem vê por este lado. Gostaria de lembrar que a história do tarô é uma história que não se remete somente aos últimos 100 anos, 50 anos, o que agora virou moda, esoterismo, misticismo, espiritualidade. A ideia desse vídeo hoje é justamente trazer um pouco sobre o que é o tarô, uma leitura de oráculo, de onde vem, de onde surgiu, por que as pessoas às vezes têm determinados receios, o que é que está faltando dizer para que as pessoas se abram mais para este tipo de trabalho terapêutico, né? Tratamento terapêutico, tratamento não é bem a palavra, mas uma orientação. Então, o tarô a gente pode, como já vê aí nas tiragens, são muitos os taroterapeutas, são muitos os que tiram por intuição, ou que foram repassados de família, de geração em geração, as tiragens, e muitas pessoas se identificam, também passam a estudar, ou a própria intuição chama, ou a espiritualidade convoca. Eu gostaria de iniciar, já fiz a preleção, falando um pouco sobre a história, né, dos tarôs, dos decks do século XIV, entre 1400 e 1430 mais ou menos, né, o tarô de Bembo que foi lançado, e qual era o intuito. Teve um casamento na corte francesa entre Francisco e Bianca, e eles ganharam um deck, né, de presente, feito especialmente para eles, com 78 cartas. E estas cartas não tinham a intenção de serem olhadas como um oráculo. Era um presente, mas foi feita com tanta perfeição, e aqueles arquétipos que estavam naquelas cartas chamaram a atenção, e esse casal começou a perceber que ali tinha algo divinatório. Então, assim, a partir desse deck, vários outros foram criados em cima da ideia, né, desse deck que tinha 78 cartas, com dois conjuntos, né, alguns com arcanos menores e alguns com arcanos maiores. É um baralho tipo tarô mesmo. Então, com isso, a partir daí começaram a surgir interesses por essa prática. A partir daí surgiram clubes de tarô na França, na Europa, e hoje a gente encontra decks de tarô produzidos no mundo inteiro. São muitas as curiosidades,
para saber a história mesmo do tarô é preciso assim estudar, se encantar, se encontrar com aquele deck sem preconceito. E aí a gente começa a sentir a necessidade de ir entendendo mais que os arquétipos que estão nos decks de tarô são os arquétipos que permeiam a nossa vida. São os arquétipos que estão à nossa volta. Se a gente pensa em arquétipos como máscaras, como rostos, como comportamentos que às vezes nós assumimos diante de nós, dos outros, da sociedade, de nossos familiares, em nossos trabalhos. Então o tarô está aqui, está para quem busca, não como um ponto final, saber o que vai acontecer. As cartas trazem o que a espiritualidade revela, quer revelar. E ali a gente toma o nosso direcionamento, porque o livre-arbítrio está aí para isso. Então eu vou falar um pouco sobre a responsabilidade que se deve ter ao fazer as tiragens, saber pedir permissão ao anjo, pedir permissão a Deus e aos mentores ou guias espirituais ou anjos ou arcanjos, seja lá quem estiver direcionando, ou ancestrais ou orixás, para que revelem a verdade e passar aquilo que está sendo lido sem amedrontar, sem deixar a pessoa entrar assim em pânico. Então, se eu falei um pouco anteriormente que surgiram clubes para leitura de tarô ou de cartas, jogos de carta, é porque as pessoas tinham prazer em manusear essas cartas e criaram vários jogos em cima do baralho, dos decks que também de baralho eram utilizados para sorte, né, considerado sorte. O tarô de fato revela uma sabedoria, revela algo de espiritual quando você pede para que a espiritualidade lhe direcione, isso é verdade. E é importante que a gente observe que ele se populariza justamente pós-Inquisição. A Inquisição tentou, de alguma forma, não vou entrar na história nem falar de instituições, mas entrou de uma forma, tentou controlar, tentou banir, e quanto mais você reprime algo, mais as escondidas esse algo é feito e de alguma forma acaba despertando a curiosidade das pessoas, né? Então, a partir daí, as pessoas no período da Renascença passam a utilizar esse tarô com o intuito de atividades em divertimento, com atividade divinatória, com uma atividade pagã, com uma atividade mística, com uma atividade esotérica. E isso num período em que há uma religião que domina e que já de alguma forma passou crença e valores para uma determinada comunidade, ou quem sabe boa parte do mundo, isso daí vem se perpetuando o preconceito, o julgamento, sem nem conhecer. Então eu gostaria de trazer aqui não a história, não o que todo mundo já sabe o que aconteceu no sentido da proibição. Eu gostaria de trazer um pouco dos primeiros arquétipos, dos primeiros decks, que é o deck baseado no tarô de Marsella, praticamente semelhante ao que o casal recebeu, né, no ano do aniversário de casamento, né, no caso de Francisco e Bianca. E aqui é mais ou menos isso. Não tem muita, as imagens praticamente não são muito assim,
convidativas, mas de qualquer forma é um deck muito bonito, muito usado. Eu particularmente gosto muito da forma como ele é retratado, o de Marcélia. E também o Duet, que também foi um dos primeiros. Esse meu Duet, ele é um deck alemão, né? Que é escrito em alemão. Então aqui nós temos ele é bem fácil de manusear, o arquétipo do Sol, um dos mais arcanos maiores, mais felizes assim da leitura do tarô, né? Aqui também nós temos um As de Copas, que é uma carta muito bacana para os relacionamentos, a Roda da Fortuna, escrito em alemão, mas aqui dá para a gente ver que é a Roda da Fortuna. Enfim, esse é o Duet, um dos primeiros tarôs, primeiros decks. E aqui o de Marcélia. Então, a partir daí, quando começou a se difundir e a juntar as leituras que eram feitas no Egito, as leituras que eram feitas na Mesopotâmia, as leituras que eram feitas em outras partes do mundo, hoje a gente tem deck de tudo que é jeito. Então, para os apaixonados por deck e leitura de tarô, você encontra de todos os tipos. Eu, particularmente, tenho o Tarô dos Santos, que muita gente nem imagina que dá para a gente fazer uma leitura com os arquétipos dos santos, São Miguel Arcanjo, Nossa Senhora do Desterro. Aqui nós temos São Lucas. É a mesma leitura. A pessoa ou o taroterapeuta escolhe qual o deck que ele quer fazer. Então aqui nós temos, né, o nosso anjo da guarda, que é a carta número 1, e ela equivale também a um arcano maior no deck do tarô. Enfim, tem também o deck do Pequeno Príncipe. Eu tenho o Pequeno Príncipe, que eu amo. Tem do Gato de Botas, tem do Harry Potter, depende, mas aqui eu tenho do Pequeno Príncipe, a Rainha de Copas. Que linda. Então, trazendo esses modelos para que vocês percebam que leitura de tarô e de oráculo você pode fazer com o tarô do Pequeno Príncipe, você pode fazer com o tarô principal ou o tarô original, que eu quero dizer que não existe principal, eu errei o original. E você também pode escolher outros tipos como o da cigana, como o tarô de Josephine Elch, que esse tarô também é muito utilizado. E essa lindeza aqui dessa Rainha de Copas já retrata outras coisas que a gente pode identificar ao fundo dessa carta. Então, os decks são encantadores, mas você fazendo as tiragens, a espiritualidade vai revelar exatamente o que ela quiser revelar. Aí você pode me dizer, ô Mônica, e qual é a diferença entre oráculo e tarô? O oráculo, eles trazem mensagens, direcionamentos, aconselhamentos, mensagens que você às vezes tira ou a carta salta, que com grande significado para o consulente, para aquele que vem buscar. Então aqui esse aqui mesmo é Mensagens da Vida, um oráculo da vida. Então ele tem conselhos sobre diversas situações da vida. Aqui eu tenho o oráculo das fadas, ele é lindíssimo, esse oráculo das fadas. E aqui ele traz também conselhos, direcionamentos sobre a vida, sobre o que você precisa atentar em sua vida ou mudar, sobre alimentação,
ou determinado tipo de viagem, ou um aconselhamento sobre a cura emocional. Então, assim, de acordo com cada tiragem, a própria espiritualidade vai pedindo um complemento e a pessoa tem que ter a sensibilidade. Temos oráculos e reflexões. Então, gente, a gente precisa acabar com essa crença limitante, que eu não quero saber do meu destino. Isso aqui não muda o destino de pessoa nenhuma. Você tem um direcionamento de algo que está acontecendo ou que aconteceu, e aí você vai refletir e mudar ou não para que não se torne a acontecer novamente ou algo a se repetir, porque a espiritualidade fala. Esse aqui é o oráculo dos arcanjos, muita gente ama, eu também. Aqui também tem a sabedoria do baralho cigano, as previsões do tarô também. Aqui esse é lindo, que é o oráculo dos seres da luz. Lindíssimo, belíssima deck, que também tem os arcanos maiores. E mais uma vez aqui, ó que coisa linda, o sol. O sol, que coisa mais linda. Eu tirei lá atrás, por acaso saiu o sol no deck de Wade. Então aqui, esse aqui são os seres da luz, muito utilizado, todo mundo gosta muito essas mensagens que saem. E outro que eu queria falar, que eu sou encantada, é o tarô Zen de Osho. Aqui ele vem os arcanos maiores, que geralmente são mensagens enviadas diretamente por ordem divina, e os menores são as coisas que acontecem no dia a dia por nossas escolhas. Então as pessoas não entendem muito o que é um oráculo com arcanos só maiores, ou só tirar um oráculo ou tirar um tarô com os arcanos menores. Eu gosto dos dois. E o de Osho, ele é muito bacana, porque embora ele tenha nomes diferentes, a mensagem que ele quer passar, que o oráculo quer passar, também se revela. Aqui também é o arcano 12, é uma nova visão, que ele equivale mais ou menos ao enforcado, ou o que ele fala, o dependurado. Em algumas cartas vem como enforcado ou dependurado, e em Osho vem como uma nova visão. E é belíssima quando cai isso. Aqui também vem a carta dos amantes e dos namorados. Em alguns vem namorados, em outros vem os amantes, e é sempre uma carta voltada para as relações e para as escolhas. Então depende da forma que você escolhe, do carinho que você coloca, como você pega e conversa com elas, com as cartas. Ali vai sair exatamente o que o oráculo e a espiritualidade vai tentar lhe transmitir. Então eu tinha que fazer esse vídeo, trabalhar um pouco antes de eu começar a apresentar algumas leituras intuitivas, atemporais, e colocar aqui nessa página, para que as pessoas, não, antes de tecerem qualquer comentário pejorativo ou algum comentário de julgamento, que primeiro busque a sua sabedoria interior, busque a sabedoria, busque a espiritualidade, respeite as crenças dos outros, quebre as suas crenças limitantes, não julgue, não desdenhe, não critique, porque assim como eu posso fazer uma tiragem só com o deck dos santos e anjos, eu posso fazer também a leitura
assim que me pedirem, com mensagens da cultura cigana. Tenho 3 decks dos ciganos. Assim como eu posso fazer a leitura do baralho das bruxas, que só tem arcanos maiores, mas ele é muito lindo, esse deck, só arcanos maiores. Eles geralmente trazem as primeiras energias da leitura, e assim que escolha. Então o imperador aqui, ele é muito lindo, muito bonito, né? A força, a estrela, que deck lindo, maravilhoso. Então a gente precisa quebrar crenças limitantes, estudar muito antes de criticar o trabalho dos outros, ter amor por aquilo que a gente faz, respeitar aquilo que o outro faz que eu não consigo fazer, entender, ter a humildade em pedir ajuda se não estiver entendendo. Achei bacana quando as pessoas me perguntaram: Mônica, por que a leitura do tarô? Eu nunca tirei um tarô, ninguém nunca tirou para mim, é a primeira vez. Bateu certinho isso aqui que você trouxe. Eu disse: eu não trouxe nada, eu apenas joguei as cartas e as cartas trouxeram o que a espiritualidade mandou lhe dizer. Então, a pessoa, depois que passa por esta experiência, começa a ter mais amor, a ter mais respeito. Eu vou tirar o deck dos santos porque eu sou católica. Um exemplo. Vamos tirar um deck dos santos? Aqui é a mensagem que Nossa Senhora vai querer lhe passar. Um direcionamento para os próximos dias que antecedem o Natal. Aí vem outra pessoa e me diz: Mônica, eu não quero o deck dos santos. Você tem algum deck aí da cultura que eu pratico, que, por exemplo, é dos orixás? Tenho dos orixás. Você quer tirar os arcanos maiores dos orixás como sua principal energia, para saber qual é o orixá que vai lhe orientar aqui, o que é que está acontecendo, qual é a força energética que está aqui pairando? Então é sobre isto que eu quis trazer. Quebra de crenças limitantes, falando com exemplos. Falando com exemplos, olhando para vocês. A partir das vivências que nós temos. O intuito não é fazer leitura e a pessoa sair confusa, com medo, ou achando que aquilo vai acontecer amanhã. Não, não existe isso. Não existe isso. Possa ser que o que tenha lido a pessoa diga: já aconteceu. É só para comprovar. Aí você vai refletir para que isso não aconteça. E outra coisa que eu queria falar também de um deck que eu gosto muito, que é o dos provérbios. Que a gente, quando a gente tem fé e que o universo conspira para todo aquele que crê, a mensagem que às vezes a gente tira de um provérbio: o que tapa seu ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Essa é uma mensagem que eu tirei agora. Então, quando a espiritualidade ela quer comunicar, ela comunica com os arcanjos, com as mensagens do baú, com os orixás, com os anjos e santos, porque viemos da mesma centelha. Viemos da mesma centelha. Os arquétipos foram mudados de acordo com a cultura de cada lugar, de cada um. Se eu pegar o tarô de Lenormand, ou pegar o tarô de Marcella ou de Waite, e pegar o tarô egípcio, e pegar o tarô das runas, e pegar o de Wicca, de pegar o tarô das bruxas, certamente o arquétipo, a figura será outra, mas a mensagem daquele arcano maior e dos arcanos menores certamente trarão as mesmas energias. Então, gente, para finalizar, tem esse aqui, que não é para fazer em qualquer leitura, que é um oráculo terapêutico
sobre acordos espirituais, né? Aqui é como se fosse decodificar a sua alma. Nem todo mundo está preparado para esse tipo de conversa, mas existe. Então são tarôs, são oráculos maravilhosos para quem gosta, para quem curte. Em breve, eu trarei um vídeo também sobre as pedras e cristais, que as pessoas também têm preconceito. Isso aqui é do elemento terra. Nós viemos da terra. Isso aqui tem um poder fantástico de reenergizar e equilibrar o nosso emocional. Então, a terapia holística, você pode usar cristais, aromas, perfumes, consultar sim o oráculo se você quiser, e também você pode seguir seu coração, ler um salmo, sempre após cada leitura, agradecer ao seu anjo da guarda e ter a noção de que o Deus, o Criador, o Universo, o Cosmos, Ele está sempre disposto a nos dar tudo o que precisamos. Um grande abraço, espero ter contribuído com vocês.